Sou né? arrogante, lógico que sou. Eu tinha que estar sempre em cima do salto, maquiada, arrumada, magra. A gente perdeu o controle. Era 400, 500 pessoas na porta do meu camarim. Eu fui escravizada pelo meu trabalho. O meu sonho era dar um mapa do Brasil pra aquele filho da P. Dependendo da forma que você lida, o cara acha que ou você tá aceitando a cantada dele, ou você tá cantando ele, ou então que você é facinha, né? Que mulher chata. Eu acho que eu sou. Porque a pessoa chega com uma proposta de ir pra uma festinha depois na casa dela, você não vai, você já ficou chata, né? Olha, se é uma coisa que eu nunca fui, é deslumbrada. Com nada. Quando você chega na Universal, porque eu fico imaginando, né? Você volta pra Minas e eu acredito Larga que pra carreira. larga a carreira, volta pra carreira. E Isso. você vai ficando também mais endurecida, né? Porque a gente tem que se Sim. fortalecer. Sim, mas no dia que eu assinei o contrato, no dia, eu lembro direitinho, no dia que eu entrei lá, eu lembro de como eu estava vestida, sei como estava uma semana antes e naquele dia. Uma semana antes eu não comia, não dormia, passava o dia trêmula, de medo de assumir aquilo lá, que eu sabia que ia ser uma mudança radical na minha vida. E nem todo mundo que faz um contrato com a gravadora dá certo, você não acha? Só que eu sabia que ia dar certo. Você sabia o tempo Eu inteiro? sabia o tempo inteiro. E no dia que eu assinei, nunca mais eu tive medo. Você lembra a roupa que você tava? Tava uma calça jeans, uma botina dessas botas de cowboy assim, com uma camisa branca que tinha uns babadinhos assim e cabelo anelado. É sempre que eu usava. Saí de lá outra pessoa. E assumi o rojão. Como que você E o sentiu negócio era naquela sala grande. Caetano, assim? Me conta. Nossa. Porque tem um glamour, né? Tem, mas eu nunca fui. Olha, se é uma coisa que eu nunca fui, é deslumbrada. Com nada. Falou esse meio artístico, nunca, zero. Tanto é que tem gente que fala assim, não, mas você é a Paula Fernandes. Eu falei assim, ih? Tô aqui Para as pessoas vivendo, saberem, a Sala passando. Caetano é a sala da Universal. Sim, é onde até a bom gente você assina os explicar. contratos Mas com eu uma não tinha mesa, essa né? coisa do glamour, eu só pensava na responsabilidade que eu tava assumindo ali. Porque eu não pensava só no assim, nossa, eu vou virar uma grande estrela. Não pensei em virar uma grande estrela. Eu queria ser reconhecida pelo que eu fazia, viver bem do que eu fazia. Era minha missão, eu tinha que fazer aquilo lá, eu sabia que eu tinha que fazer. E já sabia o preço que eu ia pagar também. Porque não ter liberdade, principalmente nos primeiros anos que eu estourei, que a coisa aconteceu, vou te falar, viu, é pra poucos. Você não pirar. E eu nunca fui drogada, eu nunca bebi, eu nunca fugi pra outra coisa. Eu encarava no peito. Você encontrar a Paula nos primeiros anos, fazendo 220 apresentações, você me encontrava chorando no quarto. Você sabe É o que eu chorava, eu fazia. a gente não se conhecia, mas eu tava... Apavorado. Não vou lembrar, eu não vou Eu lembrar... tava apavorado hoje. Era um Criança Esperança, que foi o ano que você explodiu ali. E eu me lembro que eu tava com o Daniel Silveira num camarim ali. Era onde era aquele negócio? Era redondo. Não, deve ser no HSBC Arena. Eu lembro que a gente passou, tava o Loreto, porque foi o Wolf que dirigiu esse ano. E aí eu conheci o Wolf, conheci o Daniel, tava quando eu tava ali. E eu vi você saindo do teu camarim pra você fazer a apresentação, e eu olhei pra você, tinha uma parada meio pesada, sabe? Tipo... Devia estar eu olhei... bem pé da vida com alguma coisa. Não, e era uma explosão, né? Era. Então, quando eu falo pesada, tipo, não era uma coisa leve de alguém que tá aí. Sim, Porque as pessoas exatamente. imaginam que é tudo um conto de fadas, e não Exatamente, é, porque a é aí responsabilidade que é entra. cada vez maior, né? E muita gente me pergunta, eu não consigo mentir, não tem oba-oba, gente, tem muito trabalho. E pra mim, que tava chegando num meio que era dominado por homem, era muito mais complicado, porque o dia a dia era muito pesado. Eu tinha que estar sempre em cima do salto, maquiada, arrumada, magra, que é o que me cobravam, né? Mas tal, sendo a pessoa mais simpática do mundo, e eu não tinha dormido há dias. Eu não dormia. Então, assim, o tempo que eu tinha, eu dormia ele. 2 horas no hotel, 3 horas no hotel, o avião, de babá. No ônibus, eu já passei 22 horas dentro do ônibus. Porque a gente não tinha ainda esse acesso, sabe? A coisa foi crescente até a hora que eu não consegui mais viajar de ônibus. Pra eu conseguir atender as demandas. E a boba que não sabia falar não. Foi um grande defeito. Se eu soubesse falar não do jeito que eu tenho, que eu hoje acabo. E mesmo assim, hoje eu não tenho dificuldade, porque eu sou tão comprometida com o meu trabalho que tem hora que eu falo assim: não, mas isso é importante, eu tenho que falar. Mas você precisa falar não. Se eu tivesse dito não para algumas coisas, eu não teria ficado tão cansada. Porque aonde eu ia, Paula Fernandes, gente, foi um negócio que eu não sei explicar para você. Foi grande demais. A gente perdeu o controle. Era 400, 500 pessoas na porta do meu camarim. E eu sou só uma. E eu saí dali, eu encontrava aquelas mesmas 400 pessoas na porta do hotel.
Aquelas mesmas 400 pessoas na porta do aeroporto. E aquelas mesmas 400 pessoas na porta da minha casa. Com aquela demanda incrível que você não é você mais. Você é uma carcaça que fica para um lado e para o outro, com gente te levando, te arrumando, eu me arrumando, direcionando, sem uma pessoa assim, olha, Paulo, agora é o momento de parar. Não, agora vamos fazer isso aqui, ó. Melhor você não fazer dessa forma. Sem ninguém. Era eu, uma secretária, 32 homens trabalhando, viajando de busão, dentro do camarim, dentro do quarto do hotel, dentro do carro, dentro da minha casa de passagem, que eram 9 malas pra ali, 9 malas pra cá. Essas coisas ninguém conta. Essa era a minha vida. E eu passei muitos anos sem conforto, sem ter as coisas. Quando eu comecei a ter, eu não podia usufruir. Então aquilo me revoltava muito, porque eu tava no melhor hotel, na cidade tal, na frente daquela praia maravilhosa e não podia ir na praia. Pra Porque não na gripar? porta da pessoa... Não, aí já trocou. Entendeu como é que pesou? Entendi. Porque naquela época eu podia. Era uma prainha sujinha, mas eu podia, e eu não fui. Aí eu fiquei com aquele buraco, porque na porta do meu quarto tinha uma camareira esperando pra tirar uma foto comigo. E ela passava o dia inteiro lá. É ruim isso? Não. Isso é carinho, isso é amor, isso é afeto. A pessoa gosta de você. Só que você lidar com isso 24 horas é muito cansativo. Porque tem hora que você quer simplesmente sair sem maquiagem, com coque, ficar ali descalço, andando e descer na praia. Só descer na praia pra dar um pulinho ali, ó, tomar um pouquinho de sol. Zero. Então, eu fui escravizada pelo meu trabalho e acho que isso realmente, assim, o preço foi muito alto, né? Então, assim, a minha fama de antipática vem do excesso de coisas, de demanda que eu tinha. Existe a fama de antipática? Muito, muito até hoje. Nem sei se isso se vai me deixar algum dia. Mas Paula Fernandes foi um negócio monstruoso. E eu que tenho que carregar isso, a carinha dela 24 horas. Eu tenho TPM. E naquela época eu não fazia tratamento de enxaqueca como eu faço hoje. Então o meu humor era outro. TPM é complicado. Não, ser mulher é complicado. Yeah. E aí você põe uma pessoa E numa agenda com 20 e poucos 220 shows no ano. Foi o que eu fiz em 2011. Isso, né? E aí não tinha estrutura. Eu ainda fui parar num maldito do escritório que o povo era carniceiro. Isso Eles venderam coisa... numa vez aquele tanto de show e vai, minha filha. Isso é uma coisa importante. Assim, você sabe que nos Estados Unidos é proibido você ser o booker e você ser o manager, né? É contra a lei, você não pode ser os dois. Porque um vende show, tá pensando em vender show. O teu manager tá cuidando de ti você, pra vida, pra tua carreira médio e longo prazo. Lembra da história da Paula? É isso aí. Da Porque Paula, o carniceiro vende 200 datas e foda-se, é isso, né? E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que eu explodi, que eu subi naquele palco com o Roberto Carlos, o nego já vendeu 60 datas pra não sei aonde, preço de banana. Com logística, foda-se, saída, né? Nossa, a logística, o meu sonho era dar um mapa do Brasil pra aquele filho da P. Porque era um dia no sul, outro dia era no Nordeste. Tem que cuidar muito e aí, bem, aquele negócio, a pessoa alucinada, ninguém não dormia. E os apuros que eu passava nos voos? Uns aviãozinhos mais ou menos. E tal. E a pessoa tinha que chegar lá plena, maravilhosa, sorridente. Venham todos até mim. E eu tava acabada. E essa é a real. Agora, o lado bom todo mundo viu. Foram 2 milhões e meio de cópias vendidas de música lenta. E bom. De música lenta? Não, é bom deixar bem claro que foi 2 milhões e meio numa época onde os gravadores estavam em crise e nada vendia. Então. Nada também vendia. Pirataria, se fosse sem pirataria, era 10 milhões, Eu acho que você tinha vendido 10 milhões. 10 milhões, porque assim, cada lugar, cada praça que eu passava, tinha as bancas, assim. Eu descobri que tava fazendo sucesso um dia que eu descobri, que eu vi. Então eu andava assim, e todo lugar tinha um DVD meu tocando. Era uma coisa absurda. Aí eu não transitava, eu já não fazia mais nada. Era tocar, igual o Cuco. Toca, volta Nesse pra casa. Criança Esperança, cara, tava todo mundo, né? O Criança Esperança junta quem tá Sim. no momento, Sim, né? E as seu pessoas... momento. Uhum. Eu me lembro quando você saiu do camarim, era tipo uma turma no entorno, assim. Eu lembro como se fosse hoje, você tocou, tinha um troço de um ventilador embaixo. Isso, E aí eu falei, caralho, bicho, como que essa menina tá suportando essa parada? Não tava, tava sobrevivendo. Só que você E tinha foi uma incrível. coisa de um carão, não, você tava ali, Sim. tipo... É engraçado quando você olha alguém no palco, no momento que a pessoa tá brilhando, tem um lance. Não sei se você sente isso Pra mim, quando você eu assiste. hospedo. Você acha? Hospedo. Ela é muito foda. Eu não tenho capacidade daquele tudo, não. Eu acho que eu hospedo. É. Uhum. O Ney falou isso pra mim aqui também. Que ele acha que tem... Mas tem. Que ele tem um
Que tem momentos que nós ele tem somos mais mortais. controle, Ela mas ele não, tem menos tanto é que controle. quando eu partir, ela vai continuar aí. Vai ser lembrada, as pessoas vão ouvir as músicas dela. Mas você tem essa sensação mesmo de que alguma coisa acontece no palco? Ah, tem. Tem, porque às vezes você sobe sem energia nenhuma, sem condições psicológicas de estar ali e simplesmente incorpora aquilo e doa, não sei, é um canal, assim, sabe? É igual composição pra mim. Composição nunca foi um negócio assim. Eu tentei, fiz uma experiência de compor num ambiente diferente. Criar uma situação para que agora tem muitos campos, né? Eu nunca tinha feito. Fui muito resistente com isso, inclusive. Porque o meu processo de composição é aquele que você tá no meio da noite, às vezes você vai botar a cabeça no travesseiro e começa a tocar a música inteira. Eu ainda acredito nesse, sendo sincero. Tá, mas assim, eu também. Porém, as coisas foram mudando e eu não queria também fechar a porta para uma nova possibilidade. Ah, não, eu acho que lá tudo bem. Foi legal. Eu assumo que curti, eu me diverti, eu também desci um pouco daquele, porque assim, as pessoas sempre me viram muito distante pelo fato de eu ser uma pessoa séria e muito comprometida. E o fato de ser mulher é muito complicado, porque o universo é de homem. Então, dependendo da forma que você lida, o cara acha que ou você tá aceitando a cantada dele, ou você tá cantando ele, ou então que você é facinha, né? Então, eu ficava naquela coisa Quais são de as possibilidades? São essas. São essas, facinha, né? Então, como eu nunca fui isso, eu sempre um braço de distância, olhando no olho da pessoa, eu vim aqui pra cumprir meu trabalho. Ok? Você criou essa defesa. Aí isso Que também soa eu acho que arrogante. causou. Pode soar arrogância. Soa né? arrogante, lógico que soa, porque a pessoa chega com uma proposta de ir pra uma festinha depois na casa dela, você não vai, você já ficou chata, né? Você já ficou, não é legal. Essa menina não é bacana. Pô, eu tava com um carro, quantas propostas, um carro lindo pra poder se dar uma volta durante o dia aqui antes do show e tal. Só, desculpa, eu tava descansando. Né? Era adulta, arrumada, né? Ajeitadinha. Só no caô, né? Nossa Um monte de. senhora! Eu é que sei. E aí fica chata mesmo, porque você nega, né? Não, e a forma de Mas eu nunca criar fui essa grossa, barreira tá? é criar. Eu não fui grossa, nunca fui grossa. Só tinha um olhar sério. Eu tô aqui Boa pra noite. trabalhar, né? Eu vim aqui trabalhar. Aí, dependendo da piadinha, firme, olhando no olho. Eu vim trabalhar e vou voltar pro hotel. Pronto. Que mulher chata. Eu acho que eu sou. Se é esse o critério, né? Pra definir uma pessoa chata, eu sou.